Você já percebeu que as coisas estão ficando mais caras? O pão, o arroz, o feijão e até o café? Isso é inflação. E ela impacta diretamente no nosso bolso. Mas o que é inflação? E o que é a Selic, a famosa taxa de juros que tenta controlar a inflação? Hoje nós vamos explicar tudo isso de uma maneira mais prática, com vários exemplos, para que você possa entender tudo sobre o assunto. A inflação é o aumento dos preços de bens de consumo e serviços ao longo do tempo. Ela reduz o poder de compra do dinheiro, ou seja, você precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Mas os nossos salários não aumentam na mesma proporção, pois quem tem a correção anual perante a inflação tem essa correção apenas uma vez no ano, enquanto a inflação ocorre durante todo o ano. Ou seja, o único mês que o seu salário está corrigido é no mês da correção. Os outros 11 meses você está mais pobre, pois a inflação está ganhando do seu salário. Mas e o que gera a inflação? Existem vários motivos que podem causar a inflação, mas os principais são o aumento nos custos de produção, por exemplo, o petróleo, que aumenta quando existem guerras, como por exemplo a guerra no Oriente Médio, mas também nós vemos muito isso quando há aumento de impostos. Um outro motivo pode ser a demanda maior que a oferta, seja por uma necessidade repentina, por exemplo, é o caso da água, que durante a tragédia no Rio Grande do Sul ficou em falta nos mercados, pois a demanda pela água foi muito maior do que a produção e que os estoques que tinham nos mercados. Mas também existem problemas climáticos que podem ocasionar, por exemplo, uma safra pior que o esperado, reduzindo a oferta daquele alimento, fazendo com que o preço dele aumente. Um outro grande motivo é a emissão exacerbada de dinheiro pelo governo, pois o governo tem o controle de quanto dinheiro é impresso. Os bancos também têm um pouco de culpa disso, pois todo o crédito que é dado à população, a população está gastando um dinheiro que não tem para pagar a prazo, ou seja, está adiantando um dinheiro que não existe. Logo, existe mais dinheiro em circulação no mercado, o que faz aumentar a inflação também. Você achou muito complicado? Vamos exemplificar de uma maneira mais prática. Imaginemos que nós temos uma pequena vila, e nessa vila nós temos um governo que recolhe impostos e decide como vai gastar esse dinheiro, a população, que é quem consome e quem produz os bens de consumo e os serviços, e um banco central que regula a moeda e a taxa de juros. E está tudo correndo muito bem, até que um dia o governo começa a passar a gastar mais do que arrecada, ou seja, os gastos do governo estão maiores do que a arrecadação sobre os impostos. Mas o governo começa a imprimir mais dinheiro, pois ele consegue controlar isso, para resolver essas dívidas. Está tudo bem? Óbvio que não, pois com mais dinheiro em circulação, os moradores começam a ter mais dinheiro para gastar. Com essa demanda repentina, os comerciantes não conseguem produzir ao mesmo passo que aumentou a demanda, logo os preços ficaram mais altos, pois para aumentar a produção muitas vezes nós precisamos de mais infraestrutura e contratar mais gente qualificada para produzir, não é um processo tão rápido de se executar. Em suma, os preços aumentaram, ou seja, a inflação aumentou. Mais um tempo se passa e, ao invés do governo reduzir os gastos e controlar as contas públicas, o governo decide por aumentar os impostos. Isso desanima os trabalhadores e empresários, que começam a produzir menos, pois produzir está mais caro, ou tem que aumentar os preços. Para reduzir os custos, muitas vezes acontecem demissões. Com menos produtos no mercado e mais dinheiro em circulação, os preços continuam aumentando, aí a inflação cada vez mais alta. Vendo essa situação, o Banco Central, que é responsável por manter a inflação controlada, se vê no ponto de ter que aumentar a taxa de juros. Mas quando os juros sobem, para a população fica muito mais caro conseguir fazer um empréstimo, muitas vezes ficando inviável fazê-lo, mas o governo, que continua emitindo títulos públicos para poder pagar a dívida do governo também aumenta. As pessoas consomem menos, as empresas investem menos, a economia começa a ficar desacelerada na vila, fazendo com que os preços começam a subir menos, fazendo com que a inflação diminua. Mas sempre há um custo na desaceleração da economia, que pode levar ao desemprego, afetando principalmente os mais pobres. Com a economia esfriando, os impostos arrecadados são menores também, pois existe menos consumo e menos serviços. Logo, o governo arrecada menos. E isso começa a virar uma bola de neve cada vez maior, pois as pessoas consomem menos, o governo arrecada menos e a dívida continua aumentando. Se o governo continua gastando, imprimindo dinheiro e aumentando impostos, a inflação aumenta cada vez mais, a taxa de juros aumenta cada vez mais e a dívida do governo também aumenta cada vez mais. Por isso a responsabilidade fiscal do governo é tão importante. Mas estamos falando apenas de uma vila fictícia. Isso não acontece no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo. Se o Banco Central não aumenta a taxa de juros, a inflação fica descontrolada, ou podemos voltar a viver a situação econômica dos anos 80 e começo dos anos 90 no Brasil, onde a inflação era totalmente descontrolada. Mas agora que você entende pelo menos o básico,
vamos falar um pouco diretamente sobre o Brasil. O que é a Selic? É a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. A taxa Selic, ela influencia todas as taxas de juros, empréstimos, financiamentos, inclusive de investimentos, que temos no Brasil. E como é que é decidida essa taxa? O Copom é formado por membros do Banco do Brasil que se reúnem a cada 45 dias para decisão de aumento, manutenção ou redução da taxa. Para tomar essa decisão, eles analisam a inflação, o contexto econômico brasileiro e global, junto às metas pré-definidas pelo governo. E manter a inflação dentro dessa meta pré-definida pelo governo é o santo grau deste comitê. É o principal objetivo que o Copom tem, é manter a inflação sob controle dentro da meta. Depois dessas análises, eles votam e decidem qual será a nova taxa de juros. Lembrando que os votantes foram definidos pelos presidentes da República atual e anterior, hoje o Gabriel Galípolo, que foi definido pelo presidente Lula, que é quem comanda o Copom. Mas vamos lá, se a inflação sobe, quem é que mais sofre com isso? Infelizmente são os mais pobres. Sabe por quê? Os mais ricos conseguem proteger seu patrimônio com investimentos ligados à inflação, e percentualmente eles gastam muito menos em itens básicos de bens de consumo do que as pessoas mais pobres, que gastam quase tudo ou tudo que ganham em itens de consumo, como alimentação, moradia, e esses itens de bens de consumo são os primeiros itens a aumentarem o preço quando a inflação sobe. Quando a Selic sobe, os juros sobem. Os juros mais altos encarecem os financiamentos e empréstimos, dificultando mais ainda quem precisa de crédito, seja para alavancar seu negócio ou para conseguir conquistar alguma coisa. Uma vez descontrolada a inflação, é muito difícil de controlá-la. Vemos a Argentina, que passou por décadas com a inflação descontrolada. Mas, como sempre, como tudo no Brasil, tudo estoura no povo, pois o poder público é sempre incompetente e incapaz de conseguir controlar as contas públicas. Só o cidadão parece que precisa controlar as contas, pois o governo parece que nunca precisa. Um governo sempre coloca a culpa no outro e assim sucessivamente. Eles nunca têm culpa de nada. O presidente não controla os gastos junto aos seus ministros e coloca a culpa no presidente do Banco Central, como era no presidente nomeado pelo presidente anterior, mas a base do governo hoje também critica o presidente atual, que foi nomeado pelo presidente atual. Engraçado, não é mesmo? Mas isso não acontece só no Brasil. Nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. O presidente do Banco Central estadunidense também está sendo criticado pelo Trump. Hilário, não é mesmo? Mas manter as contas controladas do país não passa apenas pelo presidente e por seus ministros, mas pelos deputados e senadores também, pois o aumento recente de cadeiras de deputados, benefícios e salários, além de outros projetos de lei só para aumentar emendas para privilegiar quem os mantém lá, e tudo isso aumenta a dívida pública, pois eles também são irresponsáveis, então todos eles têm que ser cobrados. Você tem acompanhado quem você elegeu, se ele está de acordo com o melhor para o país? Inclusive, no estudo recente, publicado no dia 16 de junho de 2025, traz que o Brasil ficou em penúltimo colocado no ranking de eficiência governamental, ficando apenas à frente da Venezuela. Sim, você não entendeu errado, de 69 países do ranking, o Brasil só perdeu para a Venezuela, ficando na posição de número 68. E vamos combinar, ficamos apenas na frente de uma ditadura comunista. Estamos bem mal na fita, não é mesmo? Esse ranking foi feito pelo Anuário de Competitividade Mundial de 2025, pelo MD na Suíça, em parceria com a Fundação Dom Cabral. Mas vamos lá, para nos protegermos da inflação, precisamos investir com investimentos ligados à inflação. Temos as opções de CDBs, Tesouro Direto e até fundos de investimentos que podem estar ligados tanto à taxa Selic quanto ao IPCA, que é o índice direto de inflação. Mas sempre lembre-se, entenda pelo menos o básico sobre economia, sobre investimentos e como tudo isso funciona. Inclusive, já temos aqui no canal vídeos falando sobre como sair das dívidas e também recentemente lançamos um vídeo sobre investimentos, o que é renda fixa e como funciona a Bolsa de Valores, pois se informar é o primeiro passo para tomar decisões melhores e proteger o seu futuro e o futuro das pessoas que você ama. Mas agora me conta, o que você achou do vídeo? Comenta aqui se você concorda ou não. Gostou? Deixa teu like e ajuda o canal. E compartilha com quem você se importa e com quem precisa saber mais sobre o assunto. Mas, meus queridos, eu vou ficando por aqui, pois sempre vivemos entre ideias e realidades. Um abraço e até a próxima.